E aí galera, beleza? Professor Bruno na área, chegando aí com mais uma videoaula do curso de Flash. Isso aí, e nessa aula nós vamos falar de funções com algum retorno. Eu já vinha comentando aí em algumas aulas que a gente ia falar sobre isso. É bem simples, bem rapidinho. E explicar um pouquinho sobre classes, como que a gente vai trabalhar com classe dentro do Flash. Vocês vão ver que também é um assunto interessante. Para alguns pode parecer um pouco complicado aí, que não tem muita noção de programação orientada a objetos, né? Usando aí classes, criando as suas próprias classes. Mas no fundo, não é nada de outro mundo, não é nada complicado, não. É relativamente, digamos que simples aí trabalhar com classe, tá? Depois que vocês pegarem o macete aí, praticarem bastante, vocês vão ver que não tem muita coisa de outro mundo, não, tá bom? Inclusive no livro, né, no meu livro aí de jogos sobre jogos em Flash, games em Flash, falo bastante sobre classe aí. Nós desenvolvemos bastante jogos aí usando classes, tá? Que é o padrão, né? Os primeiros jogos são jogos mais simples para a galera aí entendendo como que funciona o processo de codificação, e os últimos jogos aí a gente já está usando classes, né? Criando as classes aí para estar criando os jogos, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar a aula então. Vou pegar aqui um ActionScript 3, certo? E primeiro vamos falar das funções, né? Das funções com algum retorno. Vamos falar isso aqui rapidinho, não tem muito mistério não. Vou renomear essa camada aqui para AS e já deixar ela bloqueada para não correr o risco de eu colocar algum movie clip, alguma coisa nessa camada aqui. Clicar com o botão direito, selecionar ações aqui no quadro 1 ou pressionar a tecla F9, certo? Diminui aqui um pouquinho porque eu não preciso disso tudo. E vamos lá, vamos criar uma função aqui do jeito que a gente está acostumado a criar. Então, eu uso a palavra function, palavra reservada function, o nome da função, vou chamar essa função aqui de soma, certo? E aqui dentro dos parênteses, eu indico o que a função vai receber como entrada. Essa função não vai receber nada e não tem nenhum retorno. O retorno dela é void, certo? Joia. O que essa função vai fazer para mim? Eu vou criar uma variável aqui que eu vou chamar de resultado. Vou colocar um cálculo aqui dentro de resultado. O resultado vai receber a soma de 10 mais 20. E dentro da própria função, eu vou colocar um trace aqui com o resultado. Ok. O que acontece? Tudo é feito dentro da função e ela não retorna nada para o sistema, nada para quem está chamando a função, porque o retorno dela é void. Então, se eu quiser chamar essa função, vou fazer simplesmente isso aqui, ó, soma. Chamei a função. Vou dar um Ctrl Enter e ela vai escrever o resultado aqui do cálculo, que é 30. Beleza, isso que ela faz, né? Ela cria uma variável, na variável ela adiciona um cálculo e escreve o resultado dessa variável aqui para a gente. Tá, porém, ao invés de colocar os valores aqui dentro, eu quero escolher os valores que a função vai calcular. Quando eu chamar a função, eu quero passar também os valores que é para ela calcular. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar parâmetros de entrada para essa função. Então, vamos lá. Vamos colocar alguns parâmetros aqui que eu vou chamar de num1 e num2. Certo? Agora, o que o resultado vai receber? Não é a soma de 10 e 20, é a soma de num1 com num2. Ainda sem retorno, tá? Vamos devagar. Então, ele faz a soma de num e num2 e mostra aqui pra gente o 3 como resultado. Porém, a chamada da função tem que mudar.
Quer ver? Se eu der o Ctrl Enter aqui, ele vai dar um erro. Olha aqui, ó, número incorreto de argumentos. Esperado 2. Então, ele está esperando que eu informe para ele aqui o valor de num1 e o valor de num2. Então, vamos colocar aqui, ó, eu falo que num1 vai valer 10 e num2 vai valer 20. Então, eu adicionei os valores dos argumentos. Quando eu der o Ctrl Enter, aí ele soma, certo? No 1 e do 2, coloca o resultado para mim. A vantagem é que eu não preciso modificar a função, basta eu modificar os valores de entrada, chamar a função com novos valores. Então, eu posso usar a mesma função para fazer outra soma aqui, ó. Vou somar aqui 5 e 10. E vou ainda chamar a função aqui com novos valores, 2 e 1. Tá vendo? Então, chama a função, a mesma função com valores diferentes, possibilitando somas diferentes. Então, Ctrl Enter, olha aqui, ó, as três somas. Chamou a função soma com 10 e 20, a função soma com 5 e 10 e a função soma com 2 e 1. Ok? Mas e a questão do void, que nós ainda não falamos? A função ainda não retorna nada para a gente, não está retornando nada para o sistema. Então, vamos lá. Como que eu faço uma função que retorna um valor? Eu posso indicar aqui para a gente, ó, um tipo de retorno. Por exemplo, vai retornar um valor numérico. Ok? Então, eu venho aqui e deixa eu ver. Ao invés de colocar o trace aqui dentro, ó, tá? Beleza? Vou tirar essas chamadas aqui, que vai mudar um pouquinho. Ao invés de colocar o trace ali dentro, eu vou colocar o trace fora da função. E eu tenho que colocar aqui agora um return. Return. Que é o que a função retorna. Nesse caso, a função vai calcular isso aqui e vai jogar para o programa o resultado, né, aqui dentro do return. Então, eu tenho que dar aqui um return com o resultado. Então, ele vai receber dois valores, operar, né, calcular esses valores, e depois que acabar, ele vai dar como saída para quem chamou a função o resultado da soma desses dois valores. Então, agora eu posso usar a função soma, por exemplo, aqui dentro do trace. Tá vendo aqui, ó? Eu vou criar um trace, chamar a função soma aqui dentro e indicar os valores que eu quero de soma. Por exemplo, 5 e 2. Então, o trace, nesse caso aqui, vai escrever 7, porque a função soma manda para o trace o resultado dessa soma. Então, olha aqui, ó, Ctrl Enter, resultado aqui na janela de saída, 7. E eu posso armazenar isso aqui dentro de uma variável, por exemplo. Eu posso falar assim, ó, vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de teste, do tipo number, e falar que teste recebe o resultado aqui dessa soma, 2 e 2. Então, se eu vier aqui e der um trace na variável teste, né, a saída vai ser 4. Porque a função está retornando aqui para o teste o resultado da soma dessas duas entradas, 2 e 2. Então, dentro do teste, eu tenho o resultado daquela soma, que é 4. Tá certo? Então, é assim que a gente usa função com retorno. E é por isso que lá nas nossas funções, nós estávamos usando o retorno void. O void significa que essa função não retorna nada, tá? Aqui, ó, vou dar o Ctrl Enter, ele está dando um erro aqui. Por quê? Porque ele tá esperando, eu estou falando que a função não retorna nada, mas eu estou dando um return aqui, certo? Um return com o valor do resultado. Então, não dá certo. Se ela não retorna nada, ela não retorna, não pode ter return. Isso tudo aqui que eu fiz não vai resultar em nada. Por quê? Porque ela não retorna, consequentemente, o teste não vai receber o valor da soma. Por quê? Não está retornando nada para o teste, certo? Então, o teste não tem nada ali. Isso aqui vai me retornar um erro aqui, na verdade. Tá vendo? Está o erro aqui.
Tudo bem? Então é assim que a gente trabalha com funções com retorno, que retornam algum valor para o sistema. Então agora vamos falar das classes. É isso aí, a tão esperada classe aí, que é para quem trabalha com jogos, né? Com programação orientada a objetos. A bambambam, né? Da programação, que seria a classe aí. Vamos ver como que a gente trabalha com isso daí. Eu vou criar... Deixa eu ver aqui. Eu vou desenhar uma bolinha inicialmente aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu criar uma nova camada, né? Porque tá bloqueada aqui para edição. Essa aqui do código. E nessa nova camada, eu vou desenhar uma bolinha. Uma bolinha bem simples aqui. Vou tirar o contorno e deixar ela tamanho 80 por 80. Ok. Tá aí a minha bolinha. E eu vou converter essa bolinha em um Move Clip. Então, tecla F8 com a bolinha selecionada. O padrão é assim da janelinha, né? Não é com esse modo avançado aqui, não. É a janelinha simplificada. Vou dar o nome para ela aqui de bola underline MC. Clip de filme com o registro no centro. Ok. É um clip de filme, ele está lá na biblioteca. A hora que eu quiser pegar, eu posso pegar. Mas eu quero colocar alguns comportamentos para essa bola, por exemplo. Eu quero, quando eu clicar nela, ela se posicionar em um local diferente dentro da tela. Bom, se fosse só essa bolinha, bastaria eu vir aqui na camada S e fazer uma programação para essa bolinha. Ok? Mas eu quero trabalhar com várias bolinhas. Eu quero ir adicionando, por exemplo, bolinhas na tela. E pode chegar um ponto que eu tenho aqui 30 bolinhas. E isso vai ser adicionado dinamicamente. Eu vou colocar um botãozinho aqui. Já vou até colocar de uma vez. Aqui, ó. Eu gosto de deixar tudo separado. Vou chamar essa camada aqui de controles. Na camada controles, eu vou colocar um botãozinho que vai servir para adicionar as bolas. Ok? Então, eu vou adicionar bolinhas com esse botãozinho aqui. O que vai acontecer? Cada vez que eu clicar nesse botão, ele vai adicionar uma bolinha dessa daqui. E cada bolinha vai ter um controle, que é quando eu clicar nela, ela muda de posição, por exemplo. Certo? Vai funcionar assim. Então, nesse caso, é mais simples eu trabalhar com classe, porque eu crio uma classe e anexo essa classe a esse objeto. Quando eu adicionar um novo objeto desse aqui na tela, ele já tem todos os controles, que são os controles da classe. E uma vez que eu mudo o código da classe, esse código vale para todos os elementos que usam essa classe. Então, se eu tiver 15 bolinhas, as 15 bolinhas vão funcionar do mesmo jeito. Ok? Vamos ver como faz isso, então. Para a gente criar uma nova classe, eu vou vir aqui, ó, arquivo, novo, e vou pegar um arquivo aqui, ó, já tem a opção classe do ActionScript 3. Eu tenho que informar o nome dessa classe, vou chamar essa classe aqui de bola, tá? É importante, isso aqui não é uma regra, tá? Eu posso colocar bola com B minúsculo, sem problema. Mas a gente usa convenção para classes sempre começar com letra maiúscula, ok? Então, essa classe aqui, a classe bola, vou clicar em OK, ele já vai abrir um código para mim, uma janela de código da classe bola, com algum código básico para a gente. O que nós temos aqui? Vamos lá. Esse package, esse pacote, ele está indicando qual pacote que essa classe pertence. E deixando o package desse jeito, ele fala, ele diz que ele está no pacote... Opa, estou com essa outra janelinha aberta aqui. Deixa eu ir lá na janela do... São os meus... É porque eu estava fazendo um trabalhinho com aquelas fotinhas que são da minha coleção de G.I. Joe. Mas deixa eu ir lá no meu arquivo aqui da classe, na minha pastinha aqui. Flash, arquivos, 40 classes. Tá. Ele fala que se eu deixar o package assim, ó, o pacote é esse aqui, a pasta onde ele está. Ok? Depois, eu tenho aqui um public
public class bola. Isso aqui é a definição do nome da classe. Isso aqui é importante. Eu posso mudar aqui? Posso. Mas o nome desse arquivo, ele tem que ser o mesmo do nome da classe. Se eu for chamar o arquivo de bolinha, a classe aqui tem que se chamar bolinha. Então, o importante, esse nome aqui é o mesmo nome que eu vou salvar o meu arquivo da classe. Tá certo? O public aqui está falando que ela é pública, né? A visualização dela é pública, certo? Ela é uma classe com o nome bola, tá certo? Depois, eu tenho aqui os métodos dessa classe. O primeiro método aqui é esse aqui, ó, com o mesmo nome da classe. Isso aqui é a classe construtor, o método construtor da classe. Quando eu tenho o método com o mesmo nome da classe, automaticamente esse método é o método construtor. O que é um método construtor? É o método que é chamado automaticamente quando eu crio a classe. Quando eu instancio um objeto dessa classe, automaticamente o código da classe construtora é executado. Tá? Então, isso aqui é uma classe, um método construtor. Ele é executado automaticamente quando um objeto da classe é instanciado. Tá certo? Muito simples isso daí. Vamos salvar esse arquivo, então, esse código básico aqui para a gente. Vou vir no salvar, na mesma pasta aqui, certo? Opa, nessa não, né? Eu coloquei na 40. Já tenho a classe ali que eu criei, né? Como eu estou usando ele na mesma pasta do arquivo, lá só com o package aqui, eu vou chamar ele de bola. Vou sobrescrever aquele arquivo ali, bola.as, que é o que eu já tinha feito já. Então, o nome da minha classe bola, certo? O arquivo também chama bola. Lembrando que ele vai ficar na mesma pasta do arquivo do Flash, ok? Por isso do package aqui, joia. E agora eu já tenho uma classe que pode controlar aquela bolinha. Deixa eu salvar esse arquivo aqui também do Flash, aquele nome ali, vou sobrescrever. Joia. Eu já tenho uma classe para controlar a bola. Porém, eu não disse em nenhum momento que essa classe vai pertencer, vai controlar esse símbolo. Eu só tenho a classe, tá? Criei, tá lá o arquivo da classe, mas o que ela vai controlar aqui? Qual símbolo que essa classe vai controlar? Não tem ainda. E a gente faz isso assim, ó. Eu vou vir aqui no meu Movie Clip, vou clicar com o botão direito e selecionar propriedades. Na janela onde a gente cria, dá o nome para o Movie Clip, informa o tipo, eu vou clicar aqui no avançado, ó. Certo? Aqui no avançado, eu vou marcar aqui exportar para ActionScript, para eu poder informar o nome da classe aqui, ó. Só marcando essa opção que ele deixa eu trabalhar com essas janelas, tá vendo? Então, marquei exportar para ActionScript e aqui eu vou indicar o nome da classe que vai controlar esse símbolo. No caso, a classe bola. Ok? Vamos clicar em OK. Ele coloca aqui, ó, ligação a S. Esse símbolo está ligado à classe bola. Joia. Agora, tudo que eu fizer na classe bola serve para esse símbolo aqui. Ok? Vamos dar o Ctrl Enter aqui. Ah, não, faltou, tem uma definição errada aqui, ó. Na verdade não é errada, né? Só está faltando. Como essa classe ela está sendo usada com Movie Clip, eu preciso usar propriedades do Movie Clip, ok? Então basta a gente fazer isso aqui, ó. Eu vou falar que essa classe ela estende da classe Movie Clip. O que é isso? É herança. Eu estou falando que essa classe ela vai herdar as propriedades
da classe MovieClip. Ou seja, eu posso, tudo que eu tenho na classe MovieClip, eu vou poder ter nessa classe, eu vou poder usar nessa classe, ok? Então, vou dar um Ctrl S aqui, Ctrl Enter. Opa, tem mais alguma coisa errada aqui, deixa eu ver. Ah, sim. Tá, vamos vir aqui, voltar aqui, ó, botão direito, propriedades, deixa eu ver se tá tudo ok aqui, bola, bom, tudo certo. Deixa eu ver o que que tá dando de errado aqui, né? Deixa eu ver, procurar o que que tá dando de errado. Deixa eu ver aqui, ele tá dando erro na linha 3 da classe bola, definição da classe Base Move Clip não foi encontrada. Ah, sim! Tá, lembrei aqui, ó. Tá, ele tá usando aqui, eu pedi para estender da classe Move Clip, certo? Mas eu tenho que indicar para ele que eu tenho que importar o pacote Move Clip. Bem lembrado, estava esquecendo desse detalhe. Então aqui, ó, eu tenho que dar um import flash, tá na pasta flash. Aqui que é o package, tá vendo? Ele tá no pacote flash, dentro do pacote display, e lá eu vou achar o Move Clip. Joia! Então eu estou importando aqui a classe MovieClip para poder usar ela aqui. Então eu tenho que importar o package, gente, nada mais é que pasta, tá? Isso aqui eu tenho uma pasta flash, uma pasta display, dentro da pasta display uma MovieClip com as classes aqui, com os métodos, né? As classes, os métodos aqui usados de MovieClip, tá? É a mesma coisa, eu estou simplesmente falando que eu estou no mesmo diretório aqui do arquivo. Se eu tivesse em um diretório lá, por exemplo, essa classe tivesse dentro de um diretório, eu teria que informar esse diretório aqui. Beleza? Como não tá, eu deixo só o package. Beleza, agora não vai dar mais erro não. Vamos dar o Ctrl Enter. Deixa eu ver. Aí, beleza. Não deu mais erro. A classe já está vinculada a esse símbolo aqui, certo? Aqui através do painelzinho a gente vê isso, ó, a classe, o MovieClip Bola MC usando a classe bola. Por sua vez, a classe bola está importando aqui o pacote MovieClip, certo? É uma classe pública com o nome de bola, herdando, né, estendendo o MovieClip, ou seja, herdando as características de um MovieClip. E a função construtora não tem nada, tá vendo? Simplesmente ele cria a classe, chama a função construtora, mas a função construtora não faz nada. Vamos ver a função construtora em ação aqui, ó. Vou dar um Ctrl Enter, ok? Não aconteceu nada. Mas eu quero que quando o objeto for instanciado, ele escreva aqui na tela, aqui, ó, um olá. Tá vendo? Olá. Então, salvei, Ctrl Enter, veja bem. Foi instanciado, né? Certo? Quando eu abri o programa e automaticamente escreveu ali um olá. Se eu tiver mais bolinhas, aqui, ó, 4 bolinhas, quando eu der o Ctrl Enter, cada bolinha vai dar o seu olá. Tá vendo? Olá, 1, 2, 3, 4. Um olá para cada bolinha. Beleza? Se eu não quiser mais o olá, eu quero dar um nasci. Pronto, agora cada bolinha vai escrever o nasci. Então, olha que bacana. Eu tenho 4 símbolos aqui, ó. Eu não precisei alterar o código 4 vezes. Eu mudei uma vez só. Só dentro da classe. E todos que usam essa classe recebem já essa alteração. Certo? Tranquilo? Muito simples, né? Simples mesmo. Então, agora eu quero fazer o seguinte. Quando eu clicar nessa bolinha, eu quero que ela mude de lugar. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu não vou colocar esse nasci aqui mais não, certo? Eu vou adicionar um evento aqui dentro do construtor, certo? Então, aqui, ó, add. Para ficar mais certinho aqui, eu vou colocar um this, falando que eu vou adicionar o evento para esse
componente add event listener, um evento da categoria mouse event, e é o evento click. Ok? E vou chamar a função aqui fui clicado. Beleza. Agora eu vou criar essa função fui clicado. E eu vou criar onde? Dentro da classe, mas fora do método construtor. Ok? Porque ele é um novo método aqui, ó. Public, ele vai ser um método público. Ele pode, nesse caso, ele pode ser privado também. A diferença de public para o privado é que o privado ele é usado só dentro da própria classe. Ele pode ser privado aqui, ó. Eu não vou chamar ele fora. Então aqui, ó, vou colocar ele como privado. Function. Como é que é o nome? Fui clicado. Beleza? Quem está vindo aqui, né? Qual evento que ele está sendo usado? É no mouse event e não retorna nada. Nesse caso, ele não retorna nada para esse objeto, né? Para esse objeto que ele está sendo usado. E o que eu quero fazer? Cliquei, ele muda de posição. Então, vou falar aqui, ó, que a posição X desse objeto recebe um valor aleatório. Então, eu vou chamar aqui um random, que está na biblioteca math.random. O random gera um número aleatório entre 0 e 1. Só que eu quero entre 0 e 500. Então, eu coloco aqui, multiplico o valor por 500. Automaticamente, cliquei, ele fala que o valor x recebe um número aleatório entre 0 e 500. A mesma coisa eu vou fazer para o y. O y deste símbolo vai receber aqui também um valor aleatório, porém entre 0 e 400. Vamos salvar essa classe. Vou dar um Ctrl Enter e vamos testar isso. Ah, eu deletei a bolinha? O que aconteceu? Ah, eu deletei a bolinha. Deixa eu colocar uma nova bolinha aqui. Ctrl S. Ok, Ctrl Enter. Cliquei na bolinha, ela muda de posição. Olha só. Cliquei, muda. Cliquei, muda. Cliquei, muda. Cliquei, muda. E eu posso ter mais bolinhas. Olha que bacana. Eu vou até mudar um pouquinho essas bolinhas aqui. Vou adicionar um filtro de cor em cada uma aqui. Deixa eu ver. Ajuste de cor. Uma matiz diferente aqui para cada uma. Vou deixar essa aqui azul. Essa outra aqui, cadê? Aqui, ó. Vou deixar vermelho. Cadê o vermelho? Aqui, ó. Mais vermelho. Para a gente conseguir identificar as bolinhas, né? Joia. Ctrl Enter. Cliquei na verdinha, muda de cor. Posição. Azul, muda de posição. Vermelho, muda de posição. Então, quando eu clicar na bolinha, ela muda de posição. Recebe um novo X e um novo Y aleatórios. Certo? Olha que bacana. Legal, né? E aí? E se eu quiser adicionar novas bolinhas quando eu clicar aqui no botãozinho? Então, vamos lá. Vamos dar um nome para esse botão. Vou chamar ele de adbola _btn. E aqui na camada S, vou ir aqui em ações, adbola _btn add event listener mouse evento clique, chama a função add bola. Vamos criar a função add bola mouse event, não retorna nada. E o que a função
a DD Bola faz é simplesmente instanciar uma nova bola. Ele vai instanciar uma nova bola e chamar essa nova bola aqui para o palco. Então, olha só como que isso vai funcionar. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de bola, do tipo bola. Certo? Que é esse tipo aqui, ó. Vamos vir aqui na biblioteca. É esse tipo aqui, ó, o tipo da minha classe. Ok? Vou falar que bola. Já vou colocar aqui, ó. Vai receber um new bola. Joia. Beleza. E aqui eu vou falar que vou adicionar agora, né? Criei um objeto do tipo bola, instanciei esse objeto. Não basta eu criar, eu tenho que instanciar. Certo? Aqui, na verdade, eu não criei, né? Eu defini o bola, falei que ele vai ser do tipo bola. E aqui sim eu criei a nova bola. Tá? Eu instanciei o meu objeto. E agora eu vou adicionar esse objeto no palco. Então, add child bola. Ok. Quando eu clicar, então, no botãozinho, ele vai chamar a função que cria uma nova bola e adiciona uma nova bola. Vamos testar isso? Cliquei no botãozinho, olha só, criou e adicionou. Então, se eu clicar nela, ela recebe uma nova posição. Tá vendo? Vou adicionar outra. Cliquei aqui, ele adicionou outra bolinha. Olha lá, cliquei nela, ela muda de posição. Quero outra bolinha. Clica no botão. Adicionou uma nova bolinha. Clico nela, ela muda de posição. Todas mudam de posição, tá vendo? Aqui, ó. Todas, porque todas operam com a classe bola. Beleza? Cliquei, adicionou. Cliquei na bolinha, ela muda de posição. Pessoal, gente, então é assim que a gente trabalha com classes, certo? Vimos até de brinde aqui um attitude, como que a gente instancia um novo objeto da classe, né? Nesse caso aqui, eu estou pegando o objeto daqui da biblioteca, do tipo bola, e adicionando um novo objeto dele no palco, ok? E aqui tem outros métodos que a gente pode criar, eu posso adicionar outros eventos, certo? Se eu quiser determinar a posição da bolinha quando ela foi criada, eu quero aqui, ó, quando ela, no nosso caso, ela é criada aqui em cima, ó. Tá vendo? Cliquei no novo bola, ela aparece aqui em cima. Mas se eu quiser que ela apareça um pouco mais para baixo, eu venho aqui na classe construtora e falo, quando ela for criada, o y dela vai receber aqui, deixa eu ver, um valor aqui, 50. Vamos ver aqui, ó. Já vendo? Já criou um pouco mais para baixo, mas vou colocar mais valor aqui, uns 150. Cliquei, olha aqui, ó, ela já está criando mais para baixo, certo? Vou deixar ela aqui no 100 e vou mudar a posição X também. Quando ela for criada, eu vou criar ela aqui no X 50. Vamos ver se fica bom. Adicionei a bolinha, olha ali, ó. Todas elas estão sendo criadas a partir dessa posição. Aqui, ó, cliquei, olha lá, a bolinha está lá, foi criada aqui. Quando eu abro o projeto, aqui, ó, Ctrl Enter, todas as bolinhas estão aqui, certo? Porque quando ela é construída, automaticamente ela vai para aquele X e Y ali, tá? Beleza? Não quero começar com nenhuma bolinha agora. Ó. Vou tirar todas as bolinhas, não tem nenhuma bolinha agora. Se eu quiser adicionar a bolinha, eu clico no botão, tá lá a bolinha. Beleza? Joia! Muito simples isso daí. Se eu quiser também, eu posso colocar parâmetros de entrada para essa bolinha. Se eu quiser especificar a posição da bolinha, quando ela for criada, ao invés de colocar a posição no construtor, eu posso indicar a posição de criação dessa bolinha. Então, veja bem, eu vou colocar duas entradas aqui, ó, pós X e pós Y.
Vou falar que o x desse objeto recebe o valor de pós x e o y desse objeto recebe o valor de pós y. Ok? Joia. Quando eu for criar a bolinha aqui agora, vamos voltar aqui no código. Quando eu for criar a bolinha, new bola, eu tenho que passar os valores de x e de y. Vamos colocar aqui, ó, 100, 50. Joia. Criei a bolinha, ela vai lá para o 100, 50, x e y. Vamos inverter aqui, 50 no x e 100 no y. Criei a bolinha, ela é adicionada ali automaticamente. E se eu quiser valores aleatórios para o x e para o y, eu coloco aqui dentro match random 500 para o x, match, deixa eu aumentar um pouquinho a janelinha, random 400 para o y. Quando a bolinha for criada, cada bolinha que eu criar, ela vai estar numa posição diferente, tá vendo? Estou criando aí as bolinhas em posições diferentes. E cliquei, ela move, né? Cada uma que eu clicar, ela vai mover para uma posição diferente. Então, pessoal, essa aí foi uma introdução aí, né, a classes. Foi só uma aula para mostrar como funcionam as classes, mostrar como que a gente trabalha com classes. Só mais um detalhe aqui, que eu já ia me esquecendo, eu estendi, por exemplo, aqui, ó, Movie Clip. Porém, eu posso estender aqui também de uma outra classe, que é nova aqui do S3, que é a classe Sprite. Aí eu tenho que importar aqui, né? Import Flash Display Sprite. Vamos achar o Sprite aqui. Sprite. Tá, e aí eu posso até comentar, né, para ele não importar esse... Ah, não, pode sim, pode deixar o Movie Clip, que algumas coisas vão usar Movie Clip aqui. Propriedades de Movie Clip, então não pode comentar, não. O que acontece? Qual que é a diferença de um Sprite para um Movie Clip? Porque está funcionando do mesmo jeito, eu não vi diferença nenhuma. A diferença, gente, é o peso. O Sprite, ele é mais leve de operar do que o Movie Clip. Porque o Movie Clip, ele tem uma série de itens de animação, por exemplo. Controle de linha do tempo, tem um monte de coisa. O Sprite, não. O Sprite, ele é mais leve, tá? Porque ele não tem linha do tempo. Então, quando a gente precisar de uma classe simples que não vai usar animação, não vai usar nada de animação aqui na programação, a gente usa Sprite ao invés de Movie Clip. Porque o símbolo vai ficar mais leve e quando a gente tem muitos símbolos, quando eu tenho poucos, não faz diferença não, tá? Se eu adicionar 30 bolinhas, 50 bolinhas, não faz diferença não. Agora, se eu adicionar, por exemplo, 1000 bolinhas, tá? 500 bolinhas, isso aí já começa a fazer diferença. Porque operar 1000 sprites é muito mais leve do que operar 1000 Movie Clips. Porque ele não tem uma série de controles, o Sprite não tem uma série de controles que tem no Movie Clip. Então o processador trabalha mais folgado. Tá? Para jogos, a maioria dos nossos símbolos aí são Sprite, ao invés de Movie Clip. Tá? Beleza? Então fica aí a dica, tá, do Sprite para o Movie Clip, essa facilidade, essa leveza aí do Sprite em relação ao Movie Clip. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, mais uma coisinha aqui interessante antes de terminar. Por exemplo, eu posso pegar algum objeto que esteja no palco. Interessante isso. Então, olha só. Eu vou criar aqui um quadradinho aqui na camada 2. Ok. Vou chamar esse quadradinho aqui de coisa, underline MC.
Nome de instância para o coisa, nome de ocorrência, né? Também vai ser coisa underline MC. E eu quero, quando eu clicar na bolinha, vamos voltar aqui na minha classe, quando eu clicar na bolinha, eu quero que ela se posicione. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, esse coisa. Aumentar um pouquinho, trocar a cor dele. Joia. Eu quero que a bolinha se posicione aqui junto do coisa, no mesmo x e y do coisa, tá? Coisa underline MC. O que eu posso fazer? Eu vou vir aqui na bolinha e vou indicar o seguinte, ó. O coisa, ele tá na raiz, no root. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Move clip root, a raiz, certo? Que é onde essa classe tá, ok? E vou falar que da raiz aqui eu quero pegar do objeto coisa underline MC a propriedade x. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o y. Então, vou pegar aqui a propriedade y do coisa que está no palco, na raiz. Adicionei a bolinha. Quando eu clicar na bolinha, o que ela tem que fazer? O x tem que receber o x do coisa e o y tem que receber o y do coisa. Então, vamos ver? Cliquei. Olha lá, ó. Isso daí. Então, adicionei uma nova bolinha. Se eu clicar, ela vem para cá, certo? Cada nova bolinha, cada bolinha que eu clicar, ela sempre vai receber o x e y do coisa. Então, todas vão... Elas não estão sumindo, não, tá, gente? Elas estão vindo aqui para cima, ó. Para ficar exatamente aqui. Como estão todas do mesmo tamanho, né? Tá ficando todas uma em cima da outra aqui. Entendido, pessoal? Então, é isso daí. É assim que a gente trabalha com classes. Aí foi uma introdução só do assunto. No livro, no meu livro de desenvolvimento de jogos, vocês vão encontrar um pouco mais sobre classes, tá? Aí a gente vai desenvolver os jogos com classes, vamos fazer mais coisas dentro da classe, vamos ver outros métodos das classes, como operar com classes aí de uma forma geral. Isso tudo aí vai estar no livro, tá ok? Bom, então vou ficando por aqui nessa aula de Flash. Nessa aula nós aprendemos então como usar as funções com retorno e aprendemos um pouquinho de classe, tá? Como operar com classes aí dentro do Flash, certo? Nosso próximo módulo vai ser o HTML. Se não tiver nenhuma outra dúvida aí sobre Flash, ninguém der uma sugestão de alguma outra aula de Flash, a próxima aula já vai ser de HTML, tá certo? Então, nós já vamos começar a entender como funciona aí o HTML já no segundo módulo do curso. Se no curso de HTML alguém der uma nova sugestão de aula do Flash, eu faço a aula do Flash, tá? Não é porque nós vamos para outro módulo que nós vamos abandonar o Flash, não. E assim durante o curso inteiro. Se a gente estiver lá em outro módulo, alguém tiver uma dúvida de HTML ou mesmo de Flash, a gente faz for dar uma aula interessante, né? Essa dúvida, essa sugestão for dar uma aula interessante, eu faço a aula aí para ficar mais completo, o curso ficar mais completo, mais interessante aí para a galera. Tá bom, pessoal? Então, quem gostou, clica lá no joinha. Quem não gostou, clica também. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Dúvidas, postem nos comentários ou nas outras vias de comunicação aí, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.